Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro do Grupo de Comunicação Não Violenta. E estamos num processo de práticas da CNV. E o que é as práticas? Né? É a gente pegar aquele que era o conteúdo e começar a visualizar esse conteúdo de forma prática, né? Como ele pode ser levado para a vida. E a gente sabe, para quem acompanhou a leitura do livro, sabe que a leitura, os pilares da CNV, os principais pilares que o Marshall Rosenberg propõe, são quatro, que ele chama de observação, sentimentos, necessidades e pedidos, né? E aí é uma coisa interessante que eu queria trazer hoje, assim, uma abordagem que esse contexto da base é como se fosse uma mesa e tem essas quatro pernas da mesa para dar sustentação àquilo que é a proposta e a metodologia. Mas é bom lembrar que a gente tem uma evolução, né? Nós passamos por um processo evolutivo, ampliações de mente, novos paradigmas, novas questões a serem discutidas. E a mesa, de repente, pode ser uma mesa que tenha três pilares. Ontem eu estava me pensando sobre isso. O que seria uma mesa triangular? Ela se sustentava, sim. Uma ponta ali, duas aqui, ela se sustenta, né? Porque o formato que faz dá sustentabilidade a ela. A mesma coisa se eu pensar uma mesa de dois pilares. Porque ela pode se sustentar, sim. Porque aí ela teria que ser uma mesa retangular, né? Não mais quadrada, retangular, com dois suportes para mantê-lo em pé. Esses dois suportes dão sustentação. Então, isso significa que os pilares eles são fundamentais, porque ele faz com que a gente tenha entendimento de como é o processo, mas esses pilares, dentro do contexto de sociedade que a gente vive, de novas formas de pensar, ele pode criar novas formas. Né? Então, uma coisa importante que hoje está sendo muito comentada, principalmente porque existe uma geração nova que está estudando e caminhando com a CNV, esse grupo novo, eles têm trazido muito uma leitura de que não se apegue tanto aos quatro pilares, né? Porque é muito mais do que isso. Porque os quatro, além dos quatro pilares, a gente tem a questão do empatia, né? A questão de autoempatia, do autocuidado. Então, tem uma série de outras coisas que correlacionam com aquilo que são os quatro pilares. Não estou dizendo que os quatro pilares não são importantes, são extremamente importantes porque é a base. Quem está começando, importantíssimo se manter nos quatro pilares, porque para que você use uma mesa de três pilares ou uma mesa de dois pilares, você tem que ter sustentabilidade na sua prática, naquilo que você está trazendo ao mundo. Né? Então, é entender que uma mudança de formato de mesa requer um profissionalismo, uma compreensão de mundo, um entendimento da lógica da mudança para que ela possa ser feita. Tá? Então, isso é um ponto importante. Só que nós estamos, nesse momento, trabalhamos a observação, já trabalhamos os sentimentos, exploramos bastante os sentimentos, porque fizemos o encontro de comunicação, encontro de conhecimento sobre sentimentos e emoções, até com a convidada. Fizemos também um encontro de conhecimentos, onde eu e a Regina também falávamos sobre sentimentos e emoções, e tivemos também um encontro falando sobre isso. Então, assim, os sentimentos a gente fez questão de dar uma explorada maior, porque eles se relacionam com o que somos. Né? Então, isso se relaciona com o que somos. Então, para a gente começar a prática de hoje a gente vai falar sobre necessidades. Vamos buscar conversar ou fazer uma prática sobre a questão das necessidades.
Porque as necessidades, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, que o tema que eu botei, reconhecimento das necessidades, é porque a gente não consegue, muitas vezes, expressar quais são realmente as nossas necessidades, né? E aí a CNV coloca a comunicação não violenta, no caso, aumenta a consciência de que aquilo que os outros dizem e fazem pode ser um estímulo para os nossos sentimentos, mas nunca é sua causa, né? Então, ele puxa um pouco. Muitas vezes nós temos necessidades que são expressas em sentimentos ou não expressas, e aí a gente, por necessidade de ser um ser que se relaciona com o outro, e a necessidade de pertencimento, né? Vamos falar de uma necessidade de pertencimento, porque a gente sabe que existem uma listagem, no livro tem a lista importante das necessidades universais. Necessidades universais são aquelas necessidades que todos nós temos, e é comum a todo ser humano. Né? Então, todo ser humano tem algumas necessidades básicas. Aqui a gente tem, ó, na página 247. Autonomia, escolher sonhos, metas, valores, elaborar planos para realizar, celebração. Então, temos necessidade de celebrar, né? De celebrar aniversários, né? De celebrar coisas boas, e também das celebrações de luto, né? São necessidades nossas. A gente precisa da despedida. Temos necessidade de integridade, amor próprio, autenticidade, criatividade, interdependência. Então, a gente tem uma necessidade de que o outro nos aceite, tem necessidade de ser amado, tem necessidade de ter apoio de alguém nas nossas ações, tem necessidade de se sentir confiante, né? Todo mundo tem. Necessidade de diversão, todos nós temos necessidade de diversão, né? De alegria, de riso, de estar em uma praia, de relaxar, de quem trabalha muito poder ter um momento de descanso. Necessidade de abrigo, água, alimento, carinho, expressão sexual, movimento, exercício, de se proteger contra vírus, né? Necessidade de comunhão espiritual, beleza, harmonia, inspiração, paz. E aí são as necessidades que a gente chama, tá aqui, que é considerada universais, tá? E dentro dessas necessidades, aí existe também o que a gente chama como é que chama? A pirâmide de Maslow, né? Que é a base, e aí ela vai dando aquela base de que a gente vai subindo, ele dividiu numa pirâmide as nossas necessidades. Eu vou só puxar aqui ligeirinho, para que a gente tenha esse olhar e dê uma olhadinha aqui, quais são essas necessidades. Uma foto, deixa eu puxar aqui. Eu achei interessante trazer, porque quando a gente fala em necessidades, é importante que a gente distinga do que é sentimentos de necessidades, né? Cadê a pirâmide? Pronto, isso aqui é a pirâmide. Não sei se vai entrar direito, que eu puxei da internet. Então, aqui são as necessidades humanas básicas, né? E a base da pirâmide, que é exatamente a nossa alimentação. Todo ser humano precisa de água, de comida, né? Então, tem as necessidades básicas que elas precisam ser atendidas, né? Porque senão a gente não vive, tem uma sobrevida e não tem uma vida com qualidade. Então, o primeiro ponto que nós precisamos estar em harmonia e buscar são as necessidades básicas, né? Então, aquelas pessoas que estão com muita, assim, eu trabalhava em um canto e daqui a pouco não saiu, precisou sair, ou foi colocado para fora, ele vai em busca das necessidades básicas dele. Então, ele tem necessidade de encontrar alguma coisa para suprir essas necessidades básicas, né? E a gente vai trabalhar em coisas que não eram as coisas que ele gostaria,
mas são necessárias naquele momento. O segundo patamar, classificado pelo Maslow, é a questão de segurança, né? Então, a gente já tem a necessidade de pensar que é uma casa própria, e esse é o grande sonho, né? A gente até diz, o grande sonho do brasileiro, falando aqui em Brasil, é a casa própria, né? Porque é a segurança de que na velhice tem um lugar, um lar, não vai estar jogado e perdido. E aí termina sendo um grande sonho, e quando a gente fala em sonho, às vezes fica mais difícil de realizar, né? Porque ele sai do fundamento da necessidade para o fundamento de algo que está distante, que não consegue, que visualiza como difícil. E aí começa realmente a dificultar essa pessoa a chegar àquele ponto, porque ele não cria uma base para buscar sua segurança. Mas continuando, depois na pirâmide a gente sobe para o social, né? A gente quer se relacionar com as pessoas, a gente quer estar em grupos de pertencimento, a gente quer pertencer a grupos, né? E aí a gente quer estar nas redes sociais, a gente quer estar bonito como aquelas pessoas que estão ali nas redes sociais, né? E aí, em busca desse pertencimento, muitas pessoas coloram o cabelo, botam botox, botam preenchimento nos lábios, estou puxando para as mulheres, né? Mas os homens também começam a fazer um cabelinho no modelo tal, para ter essa sensação e preencher a necessidade de pertencimento. E aí também, mais um patamar, é a autoestima, né? Uma necessidade de estar bem consigo mesmo. Porque, às vezes, quando você vai para você pula para o social de pertencimento, você se esquece de quem é você, e você chega no ponto que você diz, quem sou eu finalmente? Porque você caminhou, mas sem trabalhar os patamares embaixo, né? De entender quem é você até chegar no social e fazer a escolha e não ir por conta de um desejo. E quando a gente sobe mais um pouquinho, a gente tem a autorrealização, né? Que é aquilo que a gente almeja de verdade. E pode ser ganhar, sei lá, eu almejo, vamos dizer que seja uma pessoa que almeja ter realmente uma casa, e aí ela pode ter que caminhar, fazer vários pontos para chegar nessa necessidade de autorrealização. Mas a autorrealização pode ser também, eu vi um senhor de 90 anos que passou no vestibular, entrou agora para fazer medicina. Então, assim, é uma autorrealização para ele, né? E aí são coisas, nossa, é uma idade dessa, mas para ele foi a autorrealização dele no topo da pirâmide. Então, isso aqui é só para a gente entender. E eu quero trazer uma outra coisa, que eu achei uma imagem também que eu achei que é pertinente. E essa vai ser um pouco esse nosso exercício do olhar. E olhem para essas duas maçãs. Eu achei essa imagem muito pertinente. Aqui eu tenho uma maçã real, que ela expressa uma necessidade, que é uma necessidade básica de alimentação, né? E eu tenho a maçã dos desejos, né? E eu acredito que todo mundo que está vendo essa maçã, com certeza, vai remeter à imagem, né, de alguma marca bem conhecida. Mas muitos têm esse desejo, que se chama de necessidade, né? Que ele vai chamar de necessidade, porque ele vai confundir necessidade com desejo, de querer ter esse equipamento, de querer ter um celular dessa marca, de querer, né, porque essa necessidade ela passa a ser esse desejo, que é vamos dizer que é uma necessidade por trás da marca, e tem a necessidade de pertencimento, né? De subir um patamar na pirâmide. Então, volto aqui. E aí eu trago essa última imagem, que é a imagem da maçã. E para que a gente torne um pouco isso aqui mais interativo, eu gostaria de
já escutar as meninas que estão aqui. Essas duas maçãs, como é que vocês vocês conseguem visualizar essa questão do que é uma necessidade e do que é um desejo? E como isso se correlaciona? E aí eu quero começar com Lívia. Lívia, é possível falar? Oi, Sandra. Bom dia. Bom dia. Então, ah, pode falar, peraí. Pode Tá, falar. Bem, deixa eu... Sim, tudo bom? tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, o que que você A quer marca, que... você conhece a marca? Primeiro, vou perguntar, conhece a marca, essa maçãzinha famosa? Não, conheço não. Ah, é a maçã da Apple. Ah, Que não, tá, conheço. Mas só que eu nem liguei, sabe? Que era pronto, da é a Apple, marca entendeu? da Apple. É. Uhum. Não, eu sei sim. Os famosos iMacs, né? E por Aham, aí vai. é. Uhum. E aí a gente vê que existe uma maçã que é a maçã real, né? E existe uma mídia que transformou essa maçã real, deu um valor a ela, né? E um valor que é um desejo, que é o sonho de muito de uma autorrealização, né? É, é um sonho de aspirações. Mas o que eu quero perguntar aqui a vocês é como é que vocês conseguem perceber, olhando essas duas maçãs, que é uma maçã real, é uma maçã imaginária, né? Ela é imaginária, ela é até holográfica, e que faz com que as pessoas tenham desejos maiores por essa maçã holográfica do que pela maçã real. E aí, como é que você, para você, assim, como é teu entendimento de o que é que você poderia pensar sobre essa questão do desejo e da necessidade? Não, o que eu percebi, quando tu olhou, me veio aqui um monte, eu lembrei assim de uma pessoa que eu conheço, é até meu irmão, né? Ele gosta muito das coisas da Apple, né? MacBook, tudo dele é da Apple, celular da Apple. E às vezes é tão engraçado que eu lembro assim, uma vez ele tem uma churrasqueira, aí meu primo pegou na churrasqueira mesmo, normal, pegou um adesivo da Apple e botou, gente, até a churrasqueira daqui é da Apple, né? Com brincadeira, né? Porque ele gosta muito dessas coisas, né? Então, e às vezes, quando você fala assim, tem a necessidade e tem o desejo. Às vezes, assim, eu vejo que ele já ultrapassa da necessidade, já tem o desejo, entendeu? Porque às vezes não tinha necessidade de ter um MacBook, um iPad, entendeu? Para que esse tanto de coisa? Então, é mesmo assim, é como se fosse sabe o desejo, sabe que a pessoa que tem o desejo uma colecionadora de bolsa, uma colecionadora de sapatos, é mais ou menos. Então, cada um tem um desejo. Tem gente que é colecionador de selos. Não tô julgando, não. São desejos, né? Que ultrapassa a necessidade, porque, por exemplo, ele tem necessidade de ter, né? De ter lá até para trabalho, para ele trabalhar, mas de repente, para que dois, para que três, né? Esse tipo. Então, e isso acho que está ligado também ao emocional da pessoa, né? Eu talvez esteja ligado até a uma carência, né? Porque tudo que, se eu tô com uma carência de algo, toda carência, eu acho que toda carência leva a um desejo, né? Aí tem gente que aquela carência, aí vai para comida, né? Ele não tá nem com fome, mas se empanturra de comidas, né? Alimento processado, chocolate, uma série de coisas. Então, o que está por trás desse desejo? Não estou dizendo que é errado a gente desejar, que todo mundo tem que ter um desejo. Se está aqui no planeta Terra, a gente deseja alguma coisa, não é? Se está aqui em carne e osso, na terceira dimensão, todo mundo vai ter um desejo, né? Então, é isso porque a gente tem a matéria, embora nós sejamos o espírito, mas nós temos a necessidade da matéria. É isso que eu queria falar. Obrigada. Maravilha, Lívia. Maravilha mesmo, e é bem isso, né? Então, a gente, e gostei, eu anotei até aqui, viu?
Toda carência leva a um desejo. E agora, puxando isso aqui, toda carência leva a um desejo, quero ouvir a Regina. Oi, bom dia. Eu estava vendo aqui, né, essa coisa da necessidade e do desejo. Eu vou pegar o exemplo aqui do lance do celular, né? E fazendo essa ligação com a Apple, maçã desejo, a maçã necessidade de alimento e tal, e a maçã do desejo, né? A maçã lá do primeiro pecado original, né? Que a maçã vem da historinha do pecado original. Assim, hoje em dia existe a necessidade que nós temos hoje em dia da tecnologia, é uma coisa muito real. A gente está vivendo num tempo em que a gente não faz nada sem a tecnologia. O mundo gira, né, em torno dessa. Então, aí vem a questão do desejo de você, assim, ligar aquele, de dar sempre o seu melhor, ligado a essas questões, mas de ter esse desejo de ter algo que faça a diferença dentro das ferramentas de trabalho que você já tem, né? Eu sei que eu estou ligando, eu estou fazendo uma ligação bem assim, física mesmo, né? Dessa necessidade da pessoa ter um produto, da necessidade de ter um produto que é uma ferramenta do teu trabalho, porque se, vamos falar sério, se a internet de repente der um boom e todo mundo ficar sem internet, vai virar uma loucura esse planeta, né? Porque tem gente que faz tudo pela internet, cria agenda na internet, não sei o quê, né? Tudo na internet. Então, os sistemas estão todos ligados à internet, então é uma necessidade, realmente, ter-se uma internet, ter-se uma boa internet. E a questão do desejo de você ter mais coisas que vamos fazer, que dê segurança, que a gente acha, né? Na necessidade básica aqui, do trabalho, da rede. Hoje em dia está muito ligada entre a necessidade de realmente ter algo que é realmente necessário e aquele a mais. Então, aí entraria a parte do desejo, que a gente quer sempre ter aquele a mais, seja para dar o nosso melhor, seja para mostrar que nós temos, que nós estamos bem relacionados, que nós estamos. Aí, quando a gente vai para o campo da autorrealização, a gente percebe que é tudo uma grande ilusão, né? Porque você não se sente autorrealizado. Hoje em dia, são pouquíssimas pessoas, eu nem, assim, não sei se tem pesquisa sobre isso, mas no campo da autorrealização, quem que está realmente autorrealizado? Então, fica lá no desejo, né? Está tudo ali no desejo. Eu diria que o desejo é o nosso campo dos sonhos, como o futuro, né? Que é o nosso campo dos sonhos, que a gente fica ali, onde a gente fica sonhando com a autorrealização. E aí a pessoa busca todas essas, tudo isso, né? Tem sempre esse desejo, mas é um desejo meio que inalcançável. Tanto é que a Apple são dos produtos mais caros, né? Para você ter um Apple é uma grana, então é um desejo, né? É uma coisa que está lá no campo dos sonhos. Né? E aí é difícil a autorrealização. E Eu quando até você fala, Regina, desculpa, só para me lembrar, porque quando você falou aqui da Apple, né, que é caro e tal, sabe que eu percebi? Se você tem e dá um defeito, né? Eu sei porque eu tenho isso, meus meninos quebraram. Aí lá no Rio tem um local que se você der o iPad, né? A Apple te dá um novo, né? Mas assim, é um valor assim muito, muito irrisório, porque assim, e para você consertar a peça é quase o preço de um novo, ou seja,
existe uma cultura, que é uma cultura mundial, que é a cultura do não consertar. Pode ver, até não precisa nem ser da Apple, não. Pode ser uma televisão, qualquer coisa que tu vai consertar, quando tu vai ver, é o preço de um novo, ainda nem compensa, porque as peças são vendidas, né? As peças são vendidas muito caras, exatamente, que é para a pessoa não comprar as peças, é comprar um novo. Sim. Mais consumo, mais consumo, mais consumo. Desculpa, Regina, só complementando isso aí que você está falando. Não, mas foi legal você fazer essa observação, porque realmente, essa semana eu tive um problema com o meu notebook, eu deixei cair água nele, né? A beleza aqui deixou o copo de água cair. É um notebook, é um Samsung, né? O preço dele atual está em torno de R$ 1.800. E aí o rapaz me propôs, eu faço deixo ele novinho para você, ele já tem uns 5 anos mais ou menos que eu tenho esse computador, esse notebook, por 840. Falei, não, beleza, vou fechar isso, porque eu não vou ter condições de comprar um novo agora mesmo, né? E esse tá bom, para que eu vou, né? Essa saiu quase um terço do preço que sairia se eu fosse comprar um novo. Quer dizer, e tá bom, Samsung é uma marca que nunca deu problema, assim. Deu agora porque eu deixei cair água, senão também não teria acontecido isso. Mas tudo que você vai fazer, até a roupa, a gente compra. Eu estava até comentando com a minha irmã outro dia, que eu comprei uma roupa que já está descosturando na costura. E quando eu comecei a minha vida profissional, fui trabalhar como arrematadeira. E a gente não podia deixar passar uma linha que a peça voltava, quanto mais uma costura mal feita. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você compra um sapato, no mês seguinte, solta toda a sola. Só que você pode voltar na loja até 30 dias, você pode voltar na loja e pedir a troca do sapato. E a maioria das pessoas não sabem disso. Então, acaba encostando aquele sapato, jogando aquele sapato fora, o sapato vai para a natureza e aí aquela coisa vai ficar... Porque não existe fora, né? É tudo dentro. Então... Mas é verdade mesmo, as coisas hoje em dia não são feitas, são feitas para consumir. Elas não são feitas para você ter... A minha irmã, ela tem um fogão de 30 anos, desde que ela casou. Hoje em dia, o fogão dura no máximo, o quê? 5 anos, de uma marca mais, né? Que se diz melhor. Então, realmente, hoje em dia, nada é feito para durar, sim para se consumir. Inclusive, essa cultura, a gente pode jogar para os relacionamentos. Hoje em dia, como estão os relacionamentos? Eles não são mais duradouros, são relacionamentos feitos para se deteriorarem. Existe mesmo uma cultura da deterioração, né? Se a minha mulher não está bem, ou se meu marido não está bem, eu troco por um mais novo, gente. Meio louco isso, mas é real, é uma coisa que a gente está vivendo, né? E é isso. Espero que tenha sido que a contribuição tenha atingido as expectativas. Com certeza. E uma coisa, Regina, puxando essa questão da cultura da deteriorização, né, que você traz, que é, na verdade, a cultura do descarte, né? Seria tudo é descartável, né? E aí é interessante isso que você coloca, né? Porque o humano, ele termina também achando... Ele começa nos descartes de equipamentos, né? De coisas que... Já, não, quero novo, quero novo, quero novo. E parece que isso impregna na mente, né? E nessa mente, mas e aí ele vai, eu também quero novo em relação a relacionamento e não uso, e acha que o duradouro está antiquado, já não serve mais, né? Então, mas uma coisa que também está aí é a necessidade de pertencimento, né? Porque qual é o pertencimento? As mídias, talvez as novelas, as malhações da vida, né? Aqueles canais, programas, os BBBs da vida, se é que eu tenho que citar essas coisas, né? Não sei que não é legal, mas sem julgamento, mas só para a gente poder ter uma ideia de que essa nova forma, nova visão de entendimento de pertencimento, ele começa a minar e agregar no mente das pessoas, né?
Então, por que que uma pessoa que é casada 20 anos, 30 anos, né, vamos dizer, que ele duraria 60 anos de casada, antigamente os casais comemorando bodas disso, bodas daquilo, né? Não consegue comemorar nem a primeira bodazinha da linha aí de bodas, né? Os casais mais jovens não chegam nem à primeira comemoração, porque agregou-se na mente essa questão mesmo de uma cultura do deteriorização, como você coloca, a cultura de descarte, né? De relações descartáveis, frágeis, líquidas, né? Relações líquidas. E aí o que a gente vai ver é uma geração, e isso ele quebra a pirâmide, porque não tem como chegar na autorrealização, né? Porque ele não está fazendo algo por ele está fazendo algo porque ele quer pertencer a um grupo, né? Então, para eu pertencer, eu tenho que trazer a ideia de que eu sou assim também, que isso não me afeta, que é melhor estar com a pessoa mais nova, não sei o quê, né? Então, as coisas começam a ficar em desordem, né? Então, estando em desordem, as pessoas não estão bem, porque elas não estão com elas. Então, e aí a gente está falando de uma autoviolência consigo mesmo, e uma autoviolência de uma inconsciência do seu ser, de sua plenitude, de sua soberania de pensar, né? E isso é CNV. A CNV, ela é por isso que eu digo, ela não se resume a 4 pezinhos de mesa, onde a gente vai decorar assim, quando eu vou expressar meus sentimentos, isso me incomoda. Quando você faz isso, isso me incomoda. Não é só decorar, gente. Não é só usar a CNV para... A frase que eu vou usar a partir de agora é essa. E você não vai fazer aquilo com sentimento. Você vai fazer porque, às vezes, em alguns cursos, vai dizer, usa assim. A frase ideal é essa. Mas não é sobre isso. É sobre consciência, né? É sobre você entender qual é o teu processo. Eu estou querendo pertencer ao quê? Por que eu estou em busca desse pertencimento? Se eu estou em busca desse pertencimento, é porque eu tenho uma necessidade não atendida. E essa necessidade não atendida, ela está... Eu preciso entender por que ela não me atende. Porque o que é que falta? Que sentimentos eu expresso se eu não atender essa necessidade? E essa necessidade, por que eu sinto isso, né? Então, você tem que... O autoconhecimento passou a ser prioridade na vida da gente, porque é preciso que a gente se veja, se olhe no espelho e veja, eu sei quem eu sou, né? E não faça porque os outros estão dizendo que é daquele jeito. E aqueles que estão dizendo que é daquele jeito, muitas vezes está em conflitos enormes. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava num grupo onde todas as pessoas estavam lindamente vestidas, de blazers, né? Os cabelos escovados e tudo mais. Um grupo de mulheres. E eu estava um pouco nesse modelo meu, né? No primeiro momento, aquilo me impactou assim, e disse, poxa, como estou me sentindo fora do pertencimento, não estou pertencendo a isso aqui, né? A primeira sensação, isso aqui eu não pertenço a isso. Porque se eu for pertencer a isso, eu vou ter que mudar a minha forma de ser. Eu vou ter que começar a usar um blazer, eu vou ter que pegar esse cabelo, amarrar assim, e botar muita maquiagem. Daqui a pouco eu vou ter que mandar esticar o rosto, botar uma bocona, né, para pertencer àquele grupo. Porque eu estava em desacordo com o grupo, né? E aí, só que aí vem, observação, eu não estou pertencendo a esse aqui, né? Mas eu preciso estar aqui. Segundo, aí vem o sentimento. Eu estou me sentindo estranha, e é comigo mesmo. Eu não me sinto confortável. Mas eu preciso estar aqui, porque o que tem aqui me interessa, mesmo que eu não seja, não tenha o mesmo alinhamento de pensamento desse grupo. Mas, nesse momento, a minha necessidade é estar aqui, né? E eu vou ter que vencer esse mal-estar, né? E aí eu já analisei minha necessidade, né? Eu tenho uma necessidade de estar,
mas eu tenho um sentimento de angústia por estar ali com pessoas que eu não me vejo pertencer. Mas, quando começamos a fazer uma troca de conversas, aquelas pessoas que estavam fazendo esse papel, essa coisa de pertencer a um patamar de aparente autorrealização, elas estavam todas angustiadas. E começaram a fazer a colocação de que o quanto era angustiante para elas, o quanto ela dolorida aqueles trabalhos dela, o quanto serem mandaram, que eram chefes, executivas, e quanto elas, como executiva, aquilo era pesado para elas. E aí eu olhei e vi a minha leveza, né? Porque eu não fazia, eu não tinha necessidade, nunca cheguei a ter, eu passei por um momento na minha vida onde eu pertencia a isso, até coloquei para elas, eu já estive nesse lugar de vocês, né? Eu também fui essa pessoa que queria uma autorrealização a partir da executiva, né? Eu fui essa pessoa. Tanto que para ser essa pessoa, eu não quis ter filho. Eu não tive filho porque a minha autorrealização e a minha vaidade era maior do que isso. O filho iria me atrapalhar para aquilo para aquela autorrealização. Mas aí a gente vê que aquilo não vai te realizar, né? E que você deixou de viver. E aí, quando eu entro no processo de, não, agora eu quero fazer um processo invertido. Eu era mulher da tecnologia, eu tenho a pós-graduação em gestão em TI, eu era de tecnologia. Eu hoje desenho na mão, eu hoje faço no lápis e caneta, porque eu queria retornar tudo aquilo, o eu natural, né? E não o pertencimento a um grupo para dizer que eu era daquilo e por dentro eu estava vazia. Só que isso leva tempo, né? E isso é preciso muita pancada da vida para você chegar ao entendimento disso. Porque o mercado, a cultura, o mercado, a Regina falou, tudo é consumo, consumo, consumo. E é isso. O consumo também consome nosso cérebro. O consumo também consome nosso ser. Né? E aí a gente quer, a gente quer, a gente quer. E não existe a necessidade real. A gente quer uma necessidade fictícia. Porque quando a gente chega lá, o carro dos sonhos. Você chega lá, que está com ele na mão, que está andando, você diz, e agora? Isso não mudou nada na minha vida, né? Eu sonhei tanto, mas eu estou vazia. Eu não estou preenchida. E aí você vai em busca e aí vai tentar, como Regina ou foi Lívia falou, vai ficar consumindo como se consome comida, né? Como se consome outras coisas, para tentar preencher um vazio, que é um vazio existencial, né? Do distanciamento de quem verdadeiramente você é. E eu quero ver agora Dona Lu, que está aí só. Bora, Lu, fala aí. Eu estou absorvendo tudo. Eu fiquei olhando ali as maçãzinhas, né? E eu tirei muitas reflexões. Eu lembrei de uma coisa, de uma conversa minha com um sobrinho meu. Eu tenho um sobrinho que tudo dele é Apple, né? Ele só usa. E o outro, ele já está na segunda faculdade de negócio de tecnologia, de informática, essas coisas. E ele nunca usou nada, nada. Ele não quer nem saber desse tal de iPhone. Aí, um dia, ele comprou um celular e eu fiquei olhando aquele celular, não era uma marca conhecida nem nada. E eu falei assim, Gustavo, mas por que esse celular? Por que você não comprou um iPhone igual o Gabriel? Aí ele falou assim, tia Luz, o iPhone é ilusão.
As pessoas se iludem com o iPhone. Você comprou um iPhone, você fica na mão deles pro resto da vida. As fotos ficam lá na tal da nuvem deles, você não recupera mais nada. Comprou o iPhone, você ficou na mão deles para sempre. Aí, e daí ele falou assim, esse daqui, a mecânica dele é assim e tal. Daí ele deu uma aula para mim, né? E depois eu fiquei parada, daí eu fiquei olhando aquelas duas maçãzinhas, fiquei imaginando, falei assim, não é que é verdade? É a tentação, o que que é a maçã ali lá atrás, o que que ela representa, né? A ilusão. Então, esse meu outro sobrinho, que só tudo é iPhone, ele é inseguro por natureza, né? Ele quer ter o pertencimento, e realmente é assim. E, nossa, eu fiquei pensando aqui um monte de coisas, assim, a gente quer a marca, tudo é seu aceito, né? E ali você falando de ontem, né? Que, né, você estava se sentindo inferior, né? Inferior, que a gente se sente inferior quando a gente chega num lugar e tá todo mundo diferente. E de repente, assim, você já percebeu que não, você, no fundo, você estava melhor ali do que elas, porque você entendeu a lógica, né? E é assim a vida, né? Não precisa ter aquela marca tal, o carro tal. Tudo é carro. Que nem meu sobrinho falou, tia, o que importa é a mecânica lá dentro, é o HD. Sempre ele fala isso, é o HD, tia, tudo é o HD, a potência está no HD, não é lá fora, não. Fora é só a casca. E é isso, o que a Lívia falou, né? O pertencimento, né? Quanto mais inseguro você quer mostrar que você tem mais, que você está ali, que você, né, tem o ter, não é o ser, é o ter. É isso que aquelas maçãzinhas representou para mim. É o ser. O importante é o ser, não o ter. É isso. Tem uma coisa muito interessante que a Regina me despertou quando ela na observação dela da maçã, né? Porque ela puxou a questão do. Eu anotei aqui. Sim, a questão do pecado inicial, né? Então, olha como o cara foi brilhante, gente. Eu estou aqui, eu não tinha pensado, eu não tinha me caído dessa ficha. O porquê da maçã, né? Porque a maçã foi o grande pecado, né? Dentro da cultura, né? da religião, né? O morder a maçã era experimentar o desejo da materialização. E é isso que a Apple faz. Eu desejo de ter, A mas Apple foi brilhante. e só que Eu você estou fica começando na a mão olhar assim, eu deles. já sabia que o cara era brilhante, né? Porque o cara revolucionou o mundo. Criou um desejo que ninguém tinha. Isso já foi, né? Ele conseguiu mudar as mentes e a vontade e revolucionar muita coisa. Mas por trás, ele traz o símbolo de inspirado, não sei, claro, quando a gente fala em canalizar, a canalização pode vir em todos os campos, né? E não só, vamos dizer, de anjos, mas de outros seres. Mas e aquela canalização, ela veio assim, é isso, pega a maçã. É como se botasse a maçã na mão dele e dissesse, é isso aqui. Dá a mordida, manda as pessoas morderem essa maçã. A maçã foi usada na Branca de Neve também, né? Olha, pega essa maçã, que essa maçã vai te levar ao patamar, porque quando morderem a maçã, elas se enfeitiçam, né? E caem na materialização, no mundo material, assim. Isso, exatamente. Que lindo, achei isso assim. Porque Eu tenho é um uma sobrinho manipulação de mente, né? A manipulação, muito bem pensada. então, eu tenho um Sandra, sobrinho da área da Oi. propaganda. Lívia quer E falar? Sandra, sabe, me veio uns insights aqui. Outro dia eu estava assistindo, eu acho que foi, se eu não
se eu me lembro, acho que foi o Américo Barbosa, ele falando exatamente disso, do pecado original. Eu nunca tinha feito essa associação, não. O que que ele fala? O que que é o pecado original? Se não tivesse tido o pecado original, nós iríamos, os seres, se alimentando de luz, somente de frutas, verduras, entendeu? De água solarizada. Então, ele fala assim, por conta do pecado original, desencadeou essas outras coisas. E, cara, esse eu nunca tinha parado para pensar, esse da maçã do pecado. Mas eu acho que tem tudo a ver, viu? Quando a gente vai tendo esse despertar da consciência, a gente vai fazendo ligações, conexões. Pelo menos é assim que eu tenho observado, entendeu? Obrigada. E ainda tem uma coisa, Lívia, a maçã, você me trouxe outro site agora. A maçã, antes do pecado original, era maçã natural, da natureza, aquela que você tira da árvore. Mas ele te oferece a maçã tecnológica, né? Que é a tecnologia, é o distanciamento dessa maçã. Isso é incrível, né? É uma análise assim, histórica. É incrível. E é uma Mas coisa também. a maçã também, ela representa o conhecimento. Tem isso também. A maçã, tanto é que o pecado original, ele está ligado ao desejo, ele está ligado ao conhecimento, né? Então, a partir do momento que você adquire, mas o conhecimento, ele traz também o quê? A responsabilidade. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, a sua responsabilidade aumenta. Aí, a consciência. Então, por isso que a gente fala, a maçã está ligada à ilusão, que é o desejo, né, dentro do budismo. Assim, a maçã está ligada ao desejo, à ilusão, né? Está ligada ao conhecimento e também à responsabilidade. O conhecimento é a consciência. Então, a partir do momento que você adquire a consciência, o conhecimento, você também adquire a responsabilidade. Então, o que que a Apple diz? Nós realizamos o seu desejo, né, de conhecimento e a sua responsabilidade. Mas a responsabilidade também tem aquela coisa, né? São vias de mão dupla, né? É igual magia, via de mão dupla. Você pode fazer. O que você faz com todo esse conhecimento, com toda essa tecnologia? Como que você, né? Você pode fazer uma guerra ou você pode fazer a paz também, né? Ou você pode ficar ali no caminho do meio. Então, tem essa questão também da maçã, né? Da representatividade da maçã. Então, a partir do momento que você morde, por isso que a Apple tem aquela mordidinha na maçã, né? A maçã da Apple é mordida, porque você morde a Apple, você morde a maçã, você adquire o conhecimento, você adquire a tecnologia. Mas o que você vai fazer com ela é problema seu. Não que a Apple queira dizer isso, mas isso é a gente que coloca, né? O que você vai fazer com aquilo que você aprende, né? Você vai seguir um caminho, outro, tem vários, né? Mas que a escolha sempre vai ser sua. Dentro de todas essas possibilidades do desejo, de tudo isso, as escolhas sempre são nossas. É Então, o por isso... livre-arbítrio, né? Por exemplo, é igual quando Santos Dumont, por exemplo, vou faltar, inventou o avião. Ele inventou o avião. O avião, ele é usado como UTI, para transportar de um lugar para outro. Ele é usado, uns usam para jogar bombas, né? Outro usa para transportar. Então, é assim, tudo vai da intenção, entendeu? Igual, tipo assim, aí, ó, tá aqui, ele não fez. Ele não fez com essa intenção, ele usou lá com a boa intenção, mas cada um, o livre-arbítrio, cada um vai fazer aquilo que quer, né? É a autorresponsabilidade, né? Então, assim, tipo assim, o mesmo avião, ele é usado de várias maneiras. Uns para levar a vida, né? Por exemplo, transporta um coração, de transplante de um lugar, vai gerar vida, e outro para acabar com vidas, é isso. Obrigada.
Se a gente for entender que ele era um rapaz que estava numa garagem e teve uma inspiração de criar algo que não existia, porque só existia IBM na época, né? E aí ele desenvolve esse sistema iOS, né? Ele desenvolve e tenta vender para a IBM, só que a IBM não aceita. E aí ele tem a raiva transformada, a energia da raiva transformada em força motriz para criar o novo, né? Que foi o que ele fez. Ele teve muita raiva naquele momento, porque ele sabia que aquilo era bom e a grande empresa não tinha aceito. E aí qual foi o pensamento dele? Eu vou criar a grande empresa, né? Eu não vou, isso eu quero levar para o mundo. Então ele teve uma força motriz da raiva, né? Então aqui tem um sentimento de raiva transformado como vapor para desenvolver algo. E se a gente pensar numa raiva grandiosa, ele desenvolveu algo grandioso, com uma inspiração divina, né? Ou não, mas vamos dizer, com uma inspiração, e que colocou para ele assim, na mente veio a maçã. E aí Regina traz uma coisa muito interessante que é magia, né? A maçã também é um sinônimo de magia. Nossa, essa coisa da maçã já vai dar um encontro de conhecimento, viu, Regina? Vai preparando aí, prepara conteúdo sobre maçã. Vamos falar sobre a magia da maçã. Já vale a pena. Vamos ver, faça aí uma pesquisa aí para a gente. Mas, Lu, fala aí também você, Lu. É interessante, né? Como que a gente, um assunto leva a gente para fazer tantas reflexões, né? E tudo na vida, é só parar um pouquinho e analisar um pontinho aqui, né? O que para ele chegar nesse ponto, é óbvio que ele foi humilhado lá na firma, né? E para ele gerar essa raiva assim que explodiu numa maneira, né? Foi uma mundial, né? Então imagina o tamanho da humilhação que ele passou, né? Porque a outra já liderava, a firma já liderava ali, né? Você imagina que eu vou querer isso. E isso é na vida da gente também, né? Às vezes a gente é tão, não falo assim, humilhado, mas a gente se sente inferior. E às vezes alguém fala alguma coisa que gera assim, aquela coisa, mas a gente não tem coragem de pegar aquilo e fazer explodir. E tá faltando um pouquinho disso na gente também, né? Liberar. Vou deixar estourar esse negócio aqui, vou ver onde que vai. E é interessante porque, assim, para gente se tudo na vida para a gente mudar precisa ter essa explosão, né? E eu andei pensando muita coisa esses últimos dias, em várias explosões que teve na minha vida, né? Para mim poder dar umas mudanças. É coisa pouca, mas é necessário. A gente precisa é, pegar esse foco e ir para transformar um pouco, e esse pouco vai transformando, vai crescendo, vai girando. E estão precisando ver mais maçãzinhas por aí. O assunto da maçã tem que render. Muito legal. Miguel, você gostaria... eu acho que o Miguel está no Peru, se não me engano, né? Então, na região que você está, como é a questão da marca, da maçã, da Apple, Bueno, Zymex? sí, yo lo que pienso es que a veces la gente ve ideación con marcas, pero en realidad lo que pasa es que ideación, creo yo, viene por uno, que uno debería hacer las cosas
como por ejemplo yo hice un libro y yo no gano dinero con el libro, pero pero me estoy desarrollando como persona a través de ese libro, aunque no gane dinero. Yo me siento muy bien haciendo poemas y escribiendo, ya me siento idealizado. Y la cosa es que a veces la gente se llena de cosas, pero olvida a su familia, olvida a las cosas importantes que tiene en su vida. Ujú. Sí, sí, y eso. Ujú. A gente entende que o que a gente está vendo, por exemplo, todas essas guerras, né, esses processos de violência, eles vêm de necessidades não atendidas, né? Inclusive de necessidades, aí a gente sempre por trás tem uma necessidade não atendida, e a gente tem visto que são necessidades relacionadas a desejos, muitas vezes, né? E aí o Miguel, quando traz assim, o mais importante realmente é a nossa vida, né? A gente tem que pensar sobre isso. Mas só que a gente se distancia, porque quem mordeu a maçã vai ter um pouco mais de dificuldade. O que a gente faz todas nós temos a missão de descontaminar essas pessoas dessa maçã, né? Levar para a maçã original. E eu queria falar uma coisa sobre o que eu falei do grupo das mulheres, né? Dessas mulheres executivas, e não é sobre julgamento, né? Mas sobre meu sentimento, mas no meu sentimento também na hora, é interessante, que é isso que a gente expressa quando a gente está na CNV. A gente tem essa oportunidade de começar a se olhar e dizer por que eu estou sentindo isso, né? Que sentimento tem dentro de mim? E aí eu busquei uma outra coisa, que foi o seguinte: existe uma pessoa que é o Krenak, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é um indígena, né? Que tem uma história aqui no Brasil muito linda, como deputado, depois e hoje agora há pouco, ele recebeu uma homenagem, entrou na Academia Brasileira de Letras, né? E ele disse: eu nunca escrevi nenhum livro, mas porque disseram a ele: não, ele tem uns livros, né? E disseram assim: mas você tem livros maravilhosos. E ele disse: eu nunca escrevi. O que fizeram comigo, né? Eu acho que a Companhia das Letras foi pegar o meu pensamento e traduzir para o físico, para o papel, para o livro, né? E pegar como se fosse uma forma de que aquilo permaneça para as outras gerações. E aí ele é uma pessoa muito simples, sabe? E aí quando eu me vejo assim nesse momento assim, com pessoas todas muito bem vestidas e tarará, e eu prefiro fazer esse meu papel de ser uma pessoa eu mesma, eu me lembro do Krenak, porque ele é isso, ele é o simples, é o indígena, sabe? Ele vai com aquela fitinha na cabeça, porque ele se dá o direito de ser ele próprio. E ele, na vida inteira, ele não alterou quem ele era para pertencer a nenhum grupo. E é uma pessoa que ganhou chegou agora recente a receber esse título recebeu o título de mestre honoris causa, e recebeu agora, recente, entrou na Academia dos Imortais, né? E é isso, sabe? Quando a gente se sentir, a gente precisa perceber nossos sentimentos. Quando a gente sentir um sentimento, a gente busca algo que nos faça entender quem somos de verdade. Então, naquele momento, eu me sentia Krenak. Eu disse: eu sou como ele, verdadeira. E ser verdadeiro e ser quem eu sou é o meu diferencial. E aí não importa, e aí eu não preciso me preocupar com pertencimento, porque eu vou pertencer a todos, porque é a coisa que a ONU fala de unidade na diversidade. E aí é sobre isso, né? Porque é essa coisa que a gente também tem que vencer, porque o que acontece muitas vezes é esse processo de envergonhamento, que é lá embaixo, nível de vibração. Você chega, se impacta e diz: ai, meu Deus, nem eu mais, não pertenço a isso. Não. Você tem que exatamente também transcender isso, né? E aí você
você não pode voltar para trás no passo, você tem que andar para frente. E isso a gente vai vencendo a cada dia e vence quando você morde a maçã correta, né? Que é a maçã do conhecimento. Aí você ia dar consciência, porque aí você tem consciência de quem você é, e você está bem com você, e é o que importa. Então, eu queria resgatar a coisa do grupo, porque isso faz toda a diferença, né? Porque a gente traz a leitura também da vergonha como sendo algo que foi implantado na gente para que a gente recue, para que a gente desça de vibração. E aí a gente tem que ter aquela tabelinha da vibração, é muito importante, porque a gente tem que sempre ter uma meta de quê? Qual é a vibração que eu estou? Minha meta hoje é subir ela 1 grau. Isso tem que ser meta da gente. Porque a gente vai vencer essa maçã que a gente também mordeu, né? A maçã envenenada que a gente mordeu também, né? Para poder que a gente possa sair dessa magia de ser dominado, né? Pela mente. Não é dominado por ninguém, não, é pela própria mente, né? Que ela também é muito destruidora. A mente do córtex frontal, né? Que eu estou falando. Que a gente tem toda uma mente que a gente não usa. Então, isso é importante. Bom, meninas, voltando para o que a gente está, que é necessidade, então a gente já começa a entender que há uma diferença entre necessidade e desejo, né? E que os grandes conflitos da vida, eles vêm exatamente porque a gente não entende o que é necessidade, mas apenas desejo. E como desejo, a gente tenta ter, vai tendo desejos, 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 e aí não consegue, nunca está feliz, nunca está com a necessidade atendida. E aí a gente agride pessoas, né? E a gente agride um pai ou uma mãe porque não deu o iMac, comprou um Android, né? Não deu o iOS, deu um Android. E é engraçado, porque eu até anotei aqui, pertencimento, necessidade de ter, e os usuários de celular. Já vou falar de celular. Ele é dividido nos que são iOS e dos que são Android. E os Androids, né, eles sempre considerado aqueles que não têm condições de ter um equipamento Mac, né, do iOS. E aí a gente cria rótulos, e os rótulos nos levam, e querendo ou não, há uma violência, porque a gente faz distinções. Houve um período que o iMac, o iOS, a Apple, ela tinha criado dentro da internet uma rede social exclusiva para usuários de Mac. Né? E aí, veja, tinha criado um clã dos empoderados. E os que estavam nos Androids eram os descartados, né? Eles não eram empoderados. Então, e ali estavam os empoderados, né? Os grandes nomes, e até essas pessoas que estão lá na internet, que tem grandes bloqueiros e tudo mais, eles estavam lá dentro dos empoderados. E aí, veja, gente, aí a gente vê um menino que está, vamos dizer, numa região bem humilde, né? Morando no que a gente vai chamar de uma favela, numa área de baixa renda mesmo. Como esse menino fica? Aí entra a questão da exclusão. E esse sentimento de exclusão vai levar à violência, muitas vezes. Porque se ele não tiver capacidade, uma consciência de que aquilo não é nada de mais, vou deixar para lá e vou seguir a minha vida, vou usar a energia da raiva para crescer, não, ele vai usar a energia da raiva para matar, né? Para ferir aquilo que fere ele. Então, ele vai para o processo de eu preciso ferir o que está me ferindo e não vai passar a dor. Continua lá. Por isso que é preciso esse olhar, né? A gente começar a usar o que Regina coloca. É a consciência, né?
essa magia da maçã, pensando numa consciência mesmo, dos meus valores, daquilo que é de fato bom para mim. E quando vier raiva, usar a raiva como o cara da Apple fez, né? Como energia. Eu ultimamente estou pensando da raiva da seguinte maneira: imaginando uma máquina, eu tenho a raiva. Aí a raiva, eu sei que é uma energia. Aí eu imagino que coloco ela dentro de uma máquina, de um motor, e vou guardar ela ali para usar para positivo. E aí a gente já sai desse processo de pegar uma raiva e querer matar alguém, matar no sentido figurado, né? De dar um soco em alguém, no sentido figurado. Mas sai desse processo, né? Sai desse processo e vai para o processo de... Não, que ótimo, estou com raiva. Peraí, essa energia diz que é boa. Segura ela aqui, porque eu vou usar ela para mover algo para mim, né? E aí é isso que a gente tem que fazer da vida, tá, gente? Isso aqui é uma dica que eu estou trabalhando comigo, que é boa, né? Porque a gente tem que pensar sempre no positivo para nossas vidas, senão a gente entra nesse processo de nunca estar bem, né? De estar na Matrix, e é sobre isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente deu hoje um rendimento bom, não foi? Hein, Regina? Está aí pensativa? São 10h15, Sandra. Passamos do nosso tempo. Gente, eu cheguei aqui sem muito pensamento assim, eu vi no fluxo, sabe? Hoje eu digo, não vou trazer nenhum exemplo prático. Mas quando foi ainda agora, me veio essa coisa da Apple. Eu disse para puxar a Apple porque eu queria falar sobre necessidade, pertencimento e a questão de desejo, né? Mas aí explodiu, né? Deu uma explosão que foi o que a Lu falou aqui, explosão. Lu usou esse termo. Então, gente, gratidão a cada um de vocês. Eu espero que a gente hoje tenha contribuído, tanto nós que estamos aqui em nossas vidas, mas também que a gente consiga levar uma contribuição para quem vai assistir depois, né? Que isso exploda como possibilidade, como uma maçã de ideias, né? Uma nova mordida de maçã, mas da maçã verdadeira, que é a da árvore. E só posso ser grata por esse dia, por tudo que eu vou viver ainda. Vocês também sejam gratos por tudo aquilo que chega de bom na vida de vocês, né? Pense em tudo iluminado, em todos os seres iluminados, onde eles estiverem nesse momento. Tenham toda essa vibração de luz para cada ser do planeta. E é isso. Gratidão por mais uma manhã maravilhosa, com pessoas iluminadas. E eu só posso ser grata. Gratidão, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia para Tchau. você. Tchau. Deus abençoe.